Boa noite. Todos os domingos, às 8 horas da noite, no Instagram da casa, a gente tem o Evangelho no Lar. Estão convidados a participarem, quem quiser. E nesse último domingo, o tema foi Jesus na casa de Zaqueu. Foi uma conversa tão legal e é tão rapidinho. Lá a gente tem pouquinho tempo, eu decidi continuar esse assunto aqui com vocês hoje. Quem quiser ir lá no Instagram depois assistir o encontro de domingo vai ser complementar. Vou começar lendo então o texto desse encontro de Jesus com Zaqueu e depois a gente começa a conversa. Esse texto está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos itens 1 a 10. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da multidão e subiu a uma árvore para o ver. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. A história é essa, ela é bem curtinha. Um pouquinho de contexto para a gente entender melhor ela. Zaqueu, que é o personagem principal da história, era publicano. O que isso significa? O que Zaqueu fazia? Zaqueu cobrava impostos da sociedade para entregar para Roma. Então ele era considerado traidor porque ele estava cobrando imposto do seu povo para entregar a Roma. E além disso tudo, ele ainda roubava um pouquinho ali do dinheiro, do imposto. Então ele era considerado pecador, traidor. Ninguém via valor nenhum em Zaqueu. Mas ele era muito rico, justamente por trabalhar com os impostos, por desviar um pouquinho dos fundos, ele tinha muito dinheiro e muita posse material. Então, na visão da matéria, ele tinha tudo o que era possível ter. Era um homem de excelente condição financeira, mas era considerado traidor daquela época. E aí, alguns pontos me chamaram a atenção nessa história. O primeiro dele foram os obstáculos. Zaqueu, então, queria ver Jesus, queria conhecer Jesus, e ele foi lá conhecer Jesus. Mas tinha uma multidão, imagina a quantidade de gente que queria conhecer Jesus, era muito. E Zaqueu era bem baixinho, então ele no meio da multidão, Jesus não ia ver ele nunca. Não tinha nem a menor chance de Jesus enxergar Zaqueu no meio daquela multidão. E aí o que ele faz? Ele sobe numa árvore. O que me chamou a atenção? Os obstáculos que Zaqueu tinha, os obstáculos que ele enfrentou para ver Jesus. Tinha obstáculo de ordem externa, por exemplo, a multidão era um obstáculo, a altura dele era um outro obstáculo, então obstáculos externos. E tinha também obstáculos íntimos, porque Zaqueu podia ter pensado assim: eu não mereço ver Jesus, eu sou pecador, eu sou traidor do meu povo, eu não mereço esse encontro. Ele podia ter pensado isso. Então Zaqueu lidou com obstáculos externos e internos. E aí eu fiz um paralelo com a gente aqui, com todo mundo. Seja nesse tratamento, em qualquer outro tratamento, mas muitas vezes a gente também busca encontrar Jesus, a gente também quer ver Jesus, mas a gente encontra estes obstáculos de ordem externa e ordens internas. Os de ordem interna, às vezes, é muito mais difícil do que os outros. A culpa, os pensamentos repetitivos, o pensamento de que a gente não merece, tudo isso são obstáculos que vão aparecendo quando a gente deseja ver Jesus.
que Zaqueu fez? Ele superou esses obstáculos. Ele podia ter desistido, dado meia volta e voltado para casa. Não, ele decidiu então achar uma solução. Ele subiu na árvore então. E aqui, Alcione Peixoto, no livro Evangelho, Conversão e Cura, é muito legal. Ela conta a história de vários personagens da Boa Nova, e uma dessas histórias é a de Zaqueu. Alcione, ela fala que Zaqueu ter subido na árvore para ver Jesus mostra uma disposição muito importante, que foi Zaqueu fez o que estava ao seu alcance naquela hora. Ele não tinha muito o que fazer, mas tinha uma árvore, ele podia subir na árvore e era a chance que ele tinha. Ele foi lá e fez isso. Muitas vezes o que está no nosso alcance nesse processo de cura, de libertação das nossas dores, é vir no tratamento. Às vezes o que está no nosso alcance é aquilo que às vezes ninguém repara, ninguém vê, que é quando a gente cala, quando a gente fica em silêncio, quando a gente não responde de volta, quando a gente, ao invés de comprar uma briga, a gente decide deixar passar. Às vezes o que está no nosso alcance pode parecer pouco, mas às vezes esse pouco já é difícil, já é um desafio, mas é isso que a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance. E cada um vai saber o que está ao seu alcance. Às vezes, num dia a gente vai poder um pouquinho mais, em outros a gente consegue um pouquinho menos e tudo bem. O importante é fazer o que está ao nosso alcance, que nem Zaqueu que fez subindo na árvore. Alcione Peixoto, nesse livro, também fala que a gente não precisa esperar todos os obstáculos desaparecerem para tentar encontrar Jesus, para começar. Zaqueu subiu na árvore com as dificuldades que ele tinha, daquela forma. E a gente também. Jesus não espera que a gente seja perfeito, que a gente se veja livre de todas as dificuldades, de todos os pensamentos e sentimentos ruins para começar a agir. Porque se Jesus esperasse a gente ser perfeito para agir, não ia dar certo. A gente precisa buscar Jesus para aí sim melhorar. O segundo ponto que me chamou a atenção é quando Jesus, então, Zaqueu subiu na árvore, e aí Jesus olha para Zaqueu e conversa com ele. Ele olha para cima e ele poderia ter falado, ele viu Zaqueu, né? Ele poderia ter falado assim: ei, você, homem cobrador de impostos, você que roubou dinheiro do seu povo. Ele podia ter falado um monte de coisa para chamar Zaqueu. Como é que Jesus falou? Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ele virou e falou: Zaqueu, desce da árvore, eu preciso me hospedar na tua casa hoje. Jesus, ele não vê os erros, porque todo mundo aqui, sem exceção, a gente já cometeu muito erro. Nessa encarnação, na encarnação passada, na anterior a essa, a gente tem um acúmulo de equívocos e de erros, para conosco mesmo e para com os outros. Mas Jesus não enxerga isso na gente. Ele enxerga o nosso potencial, aquilo que a gente pode. Então, quando ele viu Zaqueu em cima da árvore, ele não viu o cobrador de impostos que roubou o dinheiro dos outros. Ele viu aquele homem que podia ser melhor, que podia fazer diferente. Ele viu o potencial. E com a gente é a mesma coisa. E assim como Jesus, ele nunca tinha encontrado com Zaqueu, tá? Ele chamou Zaqueu pelo nome. Jesus conhece a gente pelo nome. O que isso significa? Ele conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, a nossa história. E ele não julga a gente pelo nosso erro. E muitas vezes a gente tem que se lembrar de fazer que nem Jesus faz com a gente. Às vezes a gente erra, para com a gente ou para com os outros, não importa, e a gente fica preso nessa culpa. Eu errei, eu não mereço, eu não consigo, e a gente se resume a esse equívoco, a esse erro. E a gente é muito mais do que isso. A gente errou, sim, mas eu também acertei. A gente também faz coisa certa. Então a gente tem que parar de se olhar só pelo equívoco, pelo erro. A gente precisa ter um olhar mais amoroso para a gente mesmo, porque esse é o olhar de Jesus. É esse olhar que Jesus veio ensinar nesse encontro com Zaqueu. Emmanuel, numa edição do Reformador, que eu não anotei o ano, peço desculpas, mas Emmanuel nos fala assim:
Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Sintonizados, entretanto, com o Evangelho de Jesus, reconhecem que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. Então, o arrependimento, que é o primeiro passo para a gente melhorar, se arrepender do erro, ele não precisa conduzir ao desespero, que muitas vezes é o que a gente faz, a gente se arrepende e se desespera por ter errado. E aí prende nessa bola de neve e não sai do sentimento de culpa. Esse arrependimento, ele tem que nos levar à reparação, a corrigir esse engano, esse equívoco, que foi o que Zaqueu fez. O que acontece então? Jesus chama Zaqueu, manda ele descer da árvore, porque ele vai se hospedar na casa de Zaqueu. E aí Zaqueu faz o quê? Na hora, imediatamente desce correndo da árvore e abre as portas da casa para Jesus. E aqui é outra lição da história também. A gente quer ver Jesus. Se a gente não quisesse, a gente não estava nem aqui. A gente já quer ver Jesus. Mas será que a gente já está abrindo a porta da nossa casa para Jesus? O que significa? Abrir a porta da casa não é só achar as histórias de Jesus legal, se emocionar quando ouve sobre Jesus. Tudo isso é importante, são conhecimentos. Mas abrir a porta da nossa casa é abrir a porta do nosso coração. É viver o Evangelho de Jesus no dia a dia, a todos os instantes. E isso às vezes vai refletir na forma como eu respondo a alguém dentro da minha casa, a forma com que eu olho para alguém na rua, a forma como eu lido com os meus colegas de trabalho. Aceitar Jesus dentro do nosso coração é mudar a forma como a gente vive a vida. Não é só se emocionar com as palavras bonitas, é mudar. É viver diferente, agir de acordo com o Evangelho. E foi isso que Zaqueu fez, ele abriu as portas da casa dele para Jesus. Então eu deixo o questionamento, cada um vai para casa refletindo, eu estou refletindo até agora. A gente quer ver Jesus, mas será que a gente já abriu a porta dos nossos corações e mudar como a gente vive a vida para ter esse relacionamento com Jesus? E outro aprendizado, que é o quarto aqui da minha lista, é que isso aqui eu achei muito legal, bem diferente. Eu nunca teria refletido isso por conta própria. Alcione, no livro, Alcione Peixoto faz essa reflexão. É que Jesus manda Zaqueu descer depressa. Então, primeiro, Zaqueu subiu na árvore. Ele precisou subir para se fazer visto por Jesus. E depois que Jesus vê ele, o que Jesus fala? Desce correndo. O que a Alcione refletiu nessa dualidade de subir e descer? Ele sobe para procurar Jesus. Para a gente encontrar com Jesus, a gente precisa levar o nosso pensamento, o nosso coração, não é só querer. A gente precisa vibrar em sintonia com o amor. Só que quando a gente vê Jesus, quando a gente encontra Jesus e aceita Ele nos nossos corações, a gente não pode ficar lá no alto, longe da multidão. A gente precisa descer para quê? Para agir, para servir, para trabalhar. O que Zaqueu fez? Desceu e fez o quê? Que ele fala na história. Eu vou doar metade dos meus bens e para aqueles que eu roubei, eu vou restituir até 4 vezes mais do que aquilo que eu roubei. Então Zaqueu desce, abre a porta da casa e repara o mal que ele fez. Ele vai além. Ele não só se arrependeu, ele vai reparar o mal que ele causou e para isso ele precisou descer. Mas para reparar esse mal, Zaqueu não fez em um dia, não foi assim, falei e fiz. Levou tempo para que ele conseguisse reparar o mal para essas pessoas que ele encontrou. E com a gente é a mesma coisa. Quando a gente decide mudar, reparar, a gente precisa agir. Só que às vezes a gente tem pressa. A gente quer que tudo se resolva em uma semana, um mês, um ano. E às vezes esse processo de reparação ele leva tempo, anos. Às vezes, sem querer desanimar, até várias encarnações demora para a gente reparar. Mas o importante é começar. E o nosso tempo está chegando ao fim. O último ponto que eu trouxe aqui é que Jesus podia ter se aproximado de Zaqueu para condenar ele.
chegado para Zaqueu de uma forma amorosa, porque Jesus era amoroso. Ele podia ter chegado e falado assim: Zaqueu, você errou, você pecou. Mas Jesus não fez isso. Jesus não se aproxima da gente para condenar, porque a gente já sabe que a gente errou. Jesus conhece os nossos erros, não é que ele ignora, mas ele mostra o que a gente pode fazer a mais, de diferente, de melhor, porque ele confia no nosso potencial. Então, a misericórdia de Deus, que é expressa por Jesus nessa amorosidade, essa misericórdia, ela não nos isenta da responsabilidade. A misericórdia amorosa de Deus nos dá a responsabilidade de corrigir os nossos equívocos, mas não através da culpa, do medo, através do serviço reparador. Então, o convite dessa história de hoje é que a gente lembre de Zaqueu, porque todos nós somos Zaqueus. Bezerra de Menezes nos lembra isso? Todos nós somos Zaqueus. Então, vamos lembrar de subir a árvore para encontrar o olhar amoroso de Jesus. Aí vamos lembrar depois de descer dessa mesma árvore para agir, para reparar, porque é através do outro, do relacionamento com o nosso próximo, o mais próximo da gente, não é muito longe. O próximo, o mais próximo, que a gente vai começar a curar um pouquinho das nossas dores. A mensagem de hoje era essa. Convido vocês agora para a segunda etapa do trabalho, que é o momento do passe. Que a gente continue com os pensamentos elevados. Vamos tentar imaginar, eu gosto de sempre imaginar cenas. Imaginar Jesus encontrando Zaqueu no topo da árvore, olhando para ele, e vamos manter o pensamento elevado para receber as bênçãos do passe. Que assim seja.